Quero cumprimentar mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma lição, a lição de número 4, a lição de jovens. Estaremos falando hoje sobre instrução do apóstolo Paulo às mulheres. Estaremos falando um pouco sobre o papel das mulheres dentro da cultura judaica, também no contexto do apóstolo Paulo, também no contexto do cristianismo do primeiro século e como seria essa atuação das mulheres na atualidade. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus e aqui no canal nós temos comentado a lição de adulto e também a lição de jovens. Quero convidar você que está chegando agora no canal a estar se inscrevendo para estar nos ajudando, também compartilhando o vídeo se você gostar, dando seu like e ativando o sininho para que possa receber as notificações dos vídeos aqui postados. Se tiver alguma dúvida também, tem toda a liberdade de estar perguntando nos comentários. E dentro da medida do possível estaremos respondendo as perguntas aqui feitas. Então estaremos entrando agora nesse importante assunto, que é a instrução para as mulheres, né? Estaremos trabalhando dentro do contexto da carta de Timóteo, como temos trabalhado, né, já na quarta lição. Texto principal, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor, modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Resumo da lição: a mulher deve se vestir com pudor, de modo a agradar a Deus. Então a gente vai ver por que Paulo ele se refere a esses ornamentos, né, essas ornamentações, né, esses apetrechos que as mulheres usavam. Por que Paulo ele pede às mulheres da sua época para que sejam moderadas? Estaremos trabalhando dentro desse assunto aí. Homens e mulheres são igualmente preciosos para Deus, resgatados pelo mesmo preço do sangue de Jesus derramado por todos nós. Isso não pode ser confundido com a igualdade de papéis. Homens e mulheres são diferentes da anatomia à função e posição de cada uma na família, na sociedade e na igreja. Então vamos ver um pouquinho isso aí, né? Eu acredito que se você ficar até o final do vídeo, estaremos trabalhando também sobre a mulher no ministério da igreja, né? Estarei expondo aqui algumas opiniões e também deixando a minha. Vai ser polêmico, né? Eu acredito que alguns, né, poderão não concordar comigo, mas estaremos trabalhando dentro do contexto bíblico, entendendo como será a ação da mulher. Já vou deixar adiantado aqui a pergunta que eu estarei respondendo mais adiante: é a mulher, ela pode ser pastora de uma igreja? Essa será uma das questões que estaremos trabalhando mais adiante. Então fica até o final para você saber qual será a nossa opinião em relação a isso. Então nós vamos ver que a posição delas são diferentes na função, na posição na família, na sociedade, né? E nessa lição estaremos defendendo, né, as femininas, não o feminismo, né, como tem ensinado por aí, mas defendendo a ação da mulher, né, o privilégio de ser mulher e não a competição com o homem nos papéis, né? Vamos trabalhar um pouco dentro disso aí. A maneira de se vestir, discrição e moderada. Depois de tratar do comportamento do homem no culto público, Timóteo 2:8, Paulo passa a referir-se aos deveres das mulheres cristãs. Então primeiro ele trata dos homens e depois ele entra falando das mulheres. Inicia falando sobre o vestuário adequado, que deve ser honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Esta recomendação, independente da cultura ou época, está ligada à discrição e à moderação nas vestes. Então o que ele está dizendo aqui é sobre os exageros, né? Baseado nesses versículos, né, muitas igrejas criaram costumes de mulheres não poder usar brincos, usar colares, pulseiras, anéis, né? Não vamos entrar aqui no mérito disso, mas foi baseado nesse comentário aqui que, na verdade, se não você entender o texto, você vai entender o que Paulo está dizendo. Ele fala para ser moderado, né? Continuando a palavra pudor, né, do grego aidos, subtende vergonha em exibir o corpo, envolve a recusa de vestir-se de tal maneira que atrai a atenção para o seu corpo e ultrapassa os limites da vida de moderação. De acordo com a Bíblia de estudo pentecostal, vestir-se de modo imodesto para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo moral que isso provoca. Então é tão errado a pessoa provocar como aquele também que está olhando, né? O homem que está reparando na mulher, ele também está pecando. Então, há pecado de ambos os lados, né?
Nenhuma atividade ou condição justifica o uso de roupas imodestas que exponha corpo de tal maneira que provoquem desejo imoral ou concupiscência em alguém, né? Então nós temos aqui as referências, depois você confere. Como eu já falei, estamos trabalhando a lição, né? Eu digitei ela, né? E passei para o slide para ficar mais fácil para a leitura e para poder estar acompanhando aqui. Eu acho melhor do que ficar lendo a lição, né? Então a gente está lendo ela no slide. Então tem aqui as referências, você que tem uma lição pode estar conferindo. É uma lição para jovens, mas todos podem participar, né? A situação de Éfeso. Os efésios apelavam muito para a sensualidade, pela exposição do corpo da mulher. O uso de trajes modestos era o meio de se despertar o desejo sexual masculino, o que acontecia inclusive nos cultos pagãos. Então nós temos aqui como seria mais ou menos a vestimenta das mulheres. Aqui são consideradas duas mulheres que praticavam a prostituição, então elas trajavam mais ou menos assim. Aí você fala assim, mas parece mais ornamento de noivas, porque as noivas também usavam pérolas e joias, né? Mas isso era só no casamento, depois elas voltavam a usar roupas normais, porque realmente no casamento elas tinham que ser a atração principal. Então elas eram todas ornamentadas, com os trajes ali de núpcia, mas depois da núpcia ela voltava a usar traje normal. Só que as mulheres prostitutas, as que cometiam a prostituição, elas não gostavam de exibir o seu corpo. Inclusive você observa que aqui ela está com o braço de fora, aparecendo o pescoço. As mulheres da época de Paulo, elas cobriam todo o corpo. Então era contra isso que Paulo estava ensinando as mulheres a não andar desse jeito na igreja, né? Aqui com o braço exposto, mostrando o pescoço, elas tampavam inclusive o rosto, né? Não mostravam os cabelos, né? Era algo muito cultural, né? Então Paulo, dentro de uma cultura onde o cristianismo nasceu, Paulo, então, ele usou esse meio para que não houvesse uma confusão entre os crentes, né? Para que alguém entendesse o que era uma mulher, uma serva de Deus, para diferenciá-la das mulheres que não serviam a Deus, mulheres, inclusive, que muitas delas praticavam a sexualidade pagã, né? Onde unia a sexualidade e a idolatria, né? Aos cultos pagãos. Então, Paulo, ele falou isso dentro de uma cultura. Eu vou ser bem claro aqui, a cultura judaica, ela era extremamente machista. Ainda é hoje, né? A mulher não tem muito valor. Os rabinos chegaram a acreditar que mulher não tinha nem alma. Olha que ponto chegou a cultura machista na cultura hebraica, né? E eles tinham o hábito de dizer que glorificava a Deus por não ter nascido nem escravo, né? Nem mulher, né? E nem gentil. Então eles tinham essa ideia, eles agradecer a Deus de não ter nascido nem gentil, né, que era de outra nação, nem nascido escravo e nem nascido mulher. Então era muito meio que desprezado a mulher na cultura hebraica. Dentro dessa cultura nasce o cristianismo. Então veja a dificuldade para Jesus pregar o evangelho para as mulheres no local onde as mulheres eram discriminadas. Você nunca vai ver um rabino, um fariseu, com a mulher sentada aos pés dele, ouvindo ele falar como acontecia com Jesus. Por isso, ele era muito discriminado na época por abrir espaço para as mulheres também na igreja. É interessante que o cristianismo trouxe essa igualdade que foi resgatada lá do Éden, porque essa cultura partiu do judaísmo, principalmente das tradições, mas no princípio não era assim. No princípio a mulher era adjuntora, ajudadora do homem, né? Então Deus não criou o homem e a mulher para se competir, mas para se trabalhar harmoniosamente para que a construam lá em uma família. Então a gente vê aí, aqui são os trajes da época, né? Então seria esses os trajes que Paulo estava orientando as mulheres a usar. Ao invés de usar aqueles trajes, observa que a mulher está andando na rua, ela não tem nenhum ornamento, não tem joias, está cobrindo o cabelo, né? Sempre elas cobrem o cabelo e em alguns casos até o rosto. Por exemplo, na cultura islamita, por exemplo, elas não mostram nem o rosto. Então você vê que são coisas bem diferentes. Você pega que ela está com o braço todo coberto, tá vendo? Todas elas são vestimentas da época. Então, esse tipo de vestimenta que Paulo está orientando as mulheres a usarem na igreja. Porque algumas vinham da religião pagã, que seria, né, se tratando da igreja de Éfeso, por exemplo, aonde Timóteo foi enviado, né, elas tinham o hábito de usar roupa não só como as prostitutas, mas também algumas delas eram imodestas na sua vestimenta. Então, às vezes se confundia. Então, Paulo, ele traz sua orientação, questão de postura, né? O ensino de Paulo aplicava a todos os tempos, visava que as mulheres convertidas em Éfeso abandonassem o padrão da época e adotassem uma nova postura. Isso se aplica também para o abandono de costumes extravagantes daqueles dias, como o uso de tranças, ouro ou pérolas, vestidos luxuosos. A mulher cristã deveria adotar um estilo simples e discreto,
de se vestir e dedicar-se às boas obras. O que Paulo está mostrando não é que a mulher não tenha que andar bem vestida. Ele está falando, combatendo exageros, né? Não é que a mulher não tenha que ter uma roupa legal, né? Ele está falando sobre exageros, onde a mulher chama muita atenção, era muito chamativa. Paulo, seja mais modesta, cuidado, né? Hoje, ao contrário daquela época, que as mulheres, mesmo bem que chamasse atenção, elas andavam bem mais vestidas. Hoje, ao contrário, hoje as mulheres, elas estão andando nuas na rua, né? E muitas delas vão para a igreja e continuam usando algumas roupas que não é indecorosas, né, dentro de uma igreja, né, algumas roupas, as mulheres precisam ter esse cuidado, porque o corpo da mulher, ele é muito chamativo, né, então a gente vê hoje, né, dentro das igrejas, algumas irmãs, né, jovens principalmente, que vêm para a igreja, mas costumam usar algumas roupas que não condiz com o ambiente. Na verdade, não condiz com a vida cristã, porque se eu disser que é só na igreja também, é um pouco religioso isso. A roupa que você não pode usar na igreja, você também não poderá usá-la no mundo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Se eu posso usar lá fora, eu posso usar na igreja, mas tem gente não. Eu tenho uma roupa lá para fora, outra para a igreja. Isso é hipocrisia, né? Se eu posso usar lá fora, eu posso usar na igreja também, né? Mas não vamos entrar aqui no mérito, não. Nós estamos trabalhando na época da igreja primitiva. A proteção do corpo. O comportamento das mulheres cristãs deve contrastar o modelo mundano. O corpo da mulher deve ser adequadamente coberto para não despertar desejos sexuais. Então presta atenção, mesmo que a mulher esteja com a roupa coberta, com o corpo coberto, dependendo da roupa que ela está usando, o corpo pode sim estar exposto, né? Então nessa época era mais tranquilo que as mulheres usavam vestidos, então não tinha como ela estar com o corpo exposto. Hoje a mulher está bem vestida, mas dependendo da calça ou da blusa que ela está usando, ela pode sim estar despertando sensualidade, né? E cometendo pecado. Convém lembrar, contudo, que a mesma Bíblia que reprova o mau comportamento da mulher na exposição sensual do corpo, condena o pecado do homem, que pelos olhos se dá a cobiça. Então é tanto pecado para a mulher. Alguém fala assim, eu pequei porque a mulher fez. Não, o cristão precisa ter os olhos puros, né? O Paulo, o Davi fala, se eu não me engano agora, eu esqueci se é Davi ou se é Jó, que fala assim, fiz um concerto com meus olhos, como os colocarei numa virgem, né? Eu me lembro, esqueci agora qual a referência, se é Davi, mas depois você confere lá, como colocarei numa virgem, né? Então a gente vê que a gente precisa ter esse cuidado, né, de estar olhando, né, para a mulher e se ela está indecorosa, a gente precisa ter os olhos santos para se cuidar, né, e não ficar caindo nessas armadilhas aí. De nada vale um culpar o outro, seja o homem cobiçoso, culpando a mulher por expor seu corpo, seja a mulher vestida sem a devida decência, culpando o homem por seu olhar cobiçoso. Deus não tem o culpado por inocente. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso é fato, né? Desde o Éden, há quem ignore o ensino sobre a necessidade de vestir-se bem, cobrindo adequadamente o corpo. Mas se isso fosse uma exigência, como se isso fosse uma exigência de homens. No Éden, após a queda, Adão e Eva se vestiram com aventais de folhas de figueira. O próprio Deus preparou para eles roupas decentes, túnicas de pele. É bem diferente das vestes precárias que estavam usando. Esse texto aqui, apesar de o comentarista ter partido para esse lado da interpretação, eu não vejo aqui questão de roupa indecorosa, até porque estamos falando do Éden, né, onde Adão e Eva estavam vestindo roupa, mas era só os dois. Eu acredito que a troca de roupa aqui não era porque as de folhas estavam indecorosas. Eu acredito que é questão de durabilidade, né? Eu acredito que ele fez roupas de peles de animal para que durasse mais, fosse mais, né? Não vejo aqui nada a ver com sensualidade não, porque Adão e Eva eram casados, então não tem como ela vestir indecorosamente provocar sensualidade no Adão e vice-versa, pois eram casados, né? Então eu entendo que aqui, né, ainda que o comentário tentou mostrar que Deus é quem preparou a roupa, eu só entendo que ele substituiu a roupa porque que eles fizeram de folhas, então a folha seca de um dia para o outro, então fiz uma de peles para durar mais. Seria talvez essa explicação mais plausível. Agora, relacionada à sensualidade, nesse caso aqui eu não vejo não, né? A mulher que decide servir a Deus precisa atentar com humildade para esse valioso ensino. Seu comportamento e vestuário deve ser santos, evitando roupas extravagantes, luxuosas, decotadas, transparentes, curtas ou muito coladas no corpo. Acabei de dizer que, neste último caso, os homens também estão incluídos, né? Homens também, né? Eu contei que certa vez um rapaz foi cantar na igreja onde eu congregava e ele estava com a calça tão apertada que as irmãs ficou incomodadas com o jeito que ele estava ali com a calça, né? Estava mostrando ali as partes íntimas deles, né? Então, cuidado com isso. Tem pregadores aí, ó, que estão imitando agora cantores do mundo usando calça muito colada, né?
pregadores agora, cuidado com isso aí, você pode estar copiando, tem uma moda que foi lançada aí por Eduardo Costa, né, e Leonardo, né, no Cabaré, que eles inventaram a ideia de usar sapato sem meia, né, e a calça um pouco, como diz, pega franco, para ficar mostrando o pé, né? É uma coisa aleatoriamente, não altera nada, mas é uma moda que eles lançaram e tem cristãos usando isso aí, né? Imitando esses cantores, né? Aí você fala assim, mas o que tem a ver usar sapato sem meia? Não tem nada a ver, só que partiu de pessoas ímpias, né? Antes você não via ninguém fazer isso, a partir deles, os cantores passaram a usar isso, usar sapato social com a calça sem meia e um pouco curta para ficar mostrando o pé. Então são coisas que eles criaram e que tem gente. Eu vi pouco tempo um pregador na igreja pregando com a roupa desse jeito, né? Fica meio sem, você não vê um deputado, você não vê lá no plenário, há pessoas usando roupas assim, lugar que eles têm vestimentas, né, adequada para o local. Então, mas isso é questão muito pessoal, se você acha que está normal, isso não tem a ver com santidade, tem a ver só com postura, com ética, mas se você acha que está normal, não te julgo, só estou orientando que é uma ideia que partiu lá desses dois caras que eles têm um programa, um programa chamado Cabaré, é lá que eles começaram a usar essa roupa aí, né? E não só ele, as roupas coladas, né? Os camaradas estão na academia e daqui a pouco chega na igreja com a camisa bem coladona para mostrar o seu corpo, né, escultural, né, para despertar assim desejo, né? As mulheres olham, né? E cuidado, meu irmão, você pode estar, você que é jovem, cuidado, se você quer cuidar do seu corpo, falamos isso em vídeos anteriores, pode sim participar da academia, mas cuidado para não ficar exibindo o seu corpo na igreja para atrair a atenção das irmãs, você pode estar cometendo um pecado e fazendo com que elas pequem também. Então, mesmo que você está na academia, está fazendo lá sua musculação, está ficando fortinho, mas na igreja, usa uma camisa mais decente, uma camisa, né, que não tenha que expor tanto. Às vezes você está na igreja como se estivesse sem camisa. Eu tenho visto isso na igreja e eu acho que você que faz isso deve pensar, rever conceitos, né? Porque nós estamos falando de provocar desejos, né? Ou chamar a atenção desnecessariamente. Conduta das mulheres na igreja. Agora aqui vai começar uma polêmica, né? Aprender em silêncio. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permita, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Vamos entender o texto aqui agora. A pergunta que eu fiz lá no início. A mulher, ela pode ser pastora? Né? Porque aqui, observa que Paulo está falando em relação ao marido. Ele não permite que ela fale na igreja, não permite que a mulher ensina e nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E ele continua, se tiver alguma dúvida, pergunte ao seu marido em casa. Beleza, vamos adiantar aqui o texto. Por que Paulo foi tão contundente ao tratar do comportamento da mulher? São várias opiniões. Eu gosto dessa parte aqui, porque quando o comentarista fala assim, isso é o doutor, né, Douglas Batista, grande mestre. Mas quando ele fala, são várias as opiniões, o que ele entende? O que ele está dando margem? Que a opinião dele não é absoluta. Que a minha opinião não é absoluta. Que a sua opinião não é absoluta. Que existem outras opiniões sobre o texto. Porque quando o texto é fechado, não existe várias opiniões, é o que está ali. Mas aqui existem várias opiniões. O mais provável, agora é a opinião do autor, que estivesse havendo algum excesso na igreja de Éfeso. Concordo com ele. Já que havia mulheres recém-convertidas do paganismo. Por isso foi preciso tratar do assunto de maneira enfática. Então, pode ser isso uma verdade, mas é a opinião do autor, né? A mulher no cristianismo. Agora vamos entrar aqui então na mulher no cristianismo. Antes de vermos o caráter repreensivo na conduta paulina, precisamos considerar que tanto na cultura grega como na judaica, a mulher enfrentava sérias restrições, inclusive para estudar. Então a mulher, ela tinha dificuldade. Alguns judeus acreditavam que era preferível jogar a lei fora do que ensiná-la a uma mulher. Isso é machismo, né? Isso é machismo. E eu estou falando da cultura hebraica, de um povo eleito, mas dentro deste povo eleito, eles eram machistas, né? Pensa bem, eles preferiam jogar a lei fora do que ensinar uma mulher. Como se a mulher não tivesse valor algum, a não ser para procriar, né? Então, por isso, a gente precisa tomar cuidado. O cristianismo resgatou isso, né? Ele veio, combateu isso, né? Nós temos aqui um caso de Perpétua, né? Esta mulher, ela é um grande exemplo lá no início do século, né? Já lá para o segundo século,
quando ela foi morta, aqui o soldado, diz a história, que quando ele foi cortar o pescoço dela, era uma mulher tão piedosa, que a mão dele tremia, ele não conseguia chegar a espada até o pescoço dela, ela pega a espada e coloca no pescoço para que ele conseguisse matá-la. É uma mulher que fez foi uma grande missionária, ela pregou, né, ela incomodou o Império Romano e foi martirizada. Então a gente vê que o valor de uma mulher, né, no reino de Deus, aqui é o cristianismo, entendeu? Essa mulher era uma mulher cristã. Se você ler a história dela, você vai ver como que essa mulher fez diferença no seu tempo, né? Então a gente precisa entender um pouco sobre isso aí. O cristianismo trouxe uma verdadeira revolução quanto à oportunidade de a mulher aprender, e não ao contrário. É possível, portanto, que a instrução de Paulo estivesse apenas trazendo ordem para um aspecto liberalizante e não restritivo, produzido pela fé cristã. Então ele está falando aqui, né, o comentário aqui foi meio técnico, né, liberalizante, né, e não restritivo, ou seja, não houve restrição. Mas quando você vai ler o apóstolo Paulo e quando vai fazer uma comparação com as ideias que temos hoje, existem sim restrições que eu particularmente vou mostrar que eu não concordo, né? Contexto neotestamentário: as mulheres tiveram participação ativa no ministério de Jesus. Elas o acompanhavam junto com seus discípulos e contribuíam com seus bens. Então a gente vê que, olha aqui, ó, Jesus, né, uma foto onde a mulher está sentada ao lado de Jesus. Na cultura hebraica, Jesus não passaria nenhum quesito para ser um fariseu ou para ser um rabino. Por quê? Porque as mulheres não podiam estar nessa posição que está aqui do lado de Jesus, né? Não podia. Por que a mulher do fluxo de sangue teve medo de aproximar dele? Porque além dela ter aquela doença, ainda era uma mulher. Tocar num homem na praça pública era um crime para a mulher, né? Então, observa aqui que as mulheres, nós temos mulheres aqui ao lado dele que serviam a ele. Muitas vezes as mulheres servem a Jesus muito mais que muitos homens que batem no peito e falam que são líderes, né? Então, vamos aqui um pouquinho. Agora aqui vamos entrar então no assunto polêmico. A pergunta que eu quero fazer para você: você acha que a mulher na igreja ela pode ser pastora? Né? Qual é a sua opinião? Né, nós temos vivido em épocas em que a igreja tem trazido essa restrição para o ministério pastoral, e eu conheço muitas mulheres que são pastoras. Inclusive tive uma professora de teologia que era pastora, e ela falava que ela era pastora de uma igreja, mas dentro de casa quem era o cabeça era o marido dela. Ela tinha consciência disso, mas na igreja ela era uma pastora. Não vejo nenhum problema. Aí você fala assim: Marcelo, qual a sua opinião? Como assembleano que sou e que prezo pelos costumes e pelo estatuto da Assembleia, não consagraria, não separaria uma mulher para o ministério pastoral. Agora me pergunta, como Marcelo, como presbítero baseado na Bíblia, eu consagraria, porque eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Mas, como eu estou numa igreja, eu respeito, sim, os estatutos. Pouco tempo eu questionei um estatuto da igreja, o pastor quase me bateu, né? Então nós temos aqui em vários outros textos do Novo Testamento, elas aparecem como importantes cooperadoras, mas em nenhum deles é exercida a liderança ou pastoreio de igreja. Presta atenção, aqui existe um problema, porque se eu for pegar esse texto e falar que nenhum deles exige liderança, nós cometemos um problema, porque nós encontramos aqui Áquila e Priscila que exerciam sim liderança. Quando Paulo se converteu, quando Apolo melhor se converteu, quem chamou ele para ensinar sobre o caminho de Deus foi Áquila e Priscila. É interessante que na ordem Priscila aparece primeiro. Isso não é comum. É comum quando o líder aparecer primeiro, mas lá na ordem Priscila sim. Ela chama Apolo, que já era pregador, junto com seu marido, e orienta ele. Então é perigoso eu afirmar que elas não exerciam pastoreio, porque a Bíblia, na verdade, ela não nos dá nenhuma margem. Você não vai encontrar Paulo chamando Timóteo de pastor. Você não vai encontrar. Os únicos títulos que são direcionados diretamente na igreja primitiva é o título dos diáconos, que aparece lá bem explícito, e os títulos de presbíteros ou anciões, que aparece relacionado aos apóstolos. Mas quando ele fala presbítero ancião, a Bíblia não cita nenhum deles. Assim, qual é o ancião que ele está falando? Né? Agora, quando você vai para a igreja de Éfeso, lá já aparecem os anciões, o anjo da igreja, o mensageiro, né, o pastor de Éfeso. Né? Mas aí o que eu quero que você entenda comigo aqui? A mulher, aqui nós temos um caso aqui que o comentarista cita Romanos, né? Romanos, capítulo 16, onde Paulo mostra uma lista de cooperadoras. Eu peguei aqui pelo menos alguns casos para você entender. Primeiro caso aqui, nós temos Andrônia e Júnia, destacada entre os apóstolos. Então, o que você entende no texto? Eles se destacaram entre os apóstolos, não é entre a igreja. Então, eles eram, sim, apóstolos. É o que o texto está dizendo. Não, Marcelo, aí é força de expressão. Então, por que o texto diz, Paulo fala a Andrônio e a Júnias,
que distinguiram entre os apóstolos, não é entre a igreja, não é entre os membros. Então ele é muito claro aqui que essa mulher fazia parte do apostolado, não aquele apostolado do colegiado de 12, porque Paulo também era apóstolo, Barnabé também era apóstolo e não fazia parte do colegiado de 12, dos discípulos de Jesus. Então entende-se que eles eram apóstolos sim, né? Pesado? Pesado. Priscila e Áquila, não Áquila e Priscila, Priscila é uma mulher. Paulo chama ele de meus cooperadores. É o mesmo termo que Paulo usa para Timóteo, que é aquela parábola ali, ó, né, que vem ali, senergos, né, senergos, ou serviço ou cooperador. A mesma palavra que Paulo usa para Áquila e Priscila, no grego, pode ir lá no grego, né, que é senergos, é a mesma palavra, serviço ou cooperador, que Paulo usa para Timóteo e que também usa para Tito. Então não há distinção do termo para Áquila e Priscila em relação a eles. Então, por esses textos, eu posso dizer sim que uma mulher pode pastorear uma igreja. Ela não pode ser autoridade sobre o seu marido, mas sobre a igreja, como uma ministra de Deus, pode sim. Na minha opinião, Marcelo. Por que eu vou te dizer isso? Porque as igrejas são muito incoerentes. Eu vi pouco tempo um pastor de renome falar que na igreja dele, perguntaram para ele se a mulher pode pastorear. E ele falou que a mulher pode fazer tudo no reino de Deus. Pode ser missionária, pode pregar, pode evangelizar, pode fazer um monte de coisa. Menos ser ordenada. Agora eu pergunto, aonde está na Bíblia que a mulher não pode ser ordenada? Agora, se eu pegar na palavra do apóstolo Paulo, a mulher tem que ficar calada. Não pode nem pregar na igreja. Eu estou cansado de ir na igreja, aonde eu estou vendo mulheres na minha igreja que não aceitam pastoras, pregar com muito mais autoridade do que homens, dirigindo culto onde os homens estão sentados assistindo elas. Pela teologia de Paulo, elas não poderiam estar fazendo isso, elas tinham que estar caladinhas na igreja, não é assim que diz o texto? Então a gente precisa ter um pouco de coerência, né? Se eu proíbo uma mulher, porque se ela não pode ser uma pastora de uma igreja, ela não poderia nem subir no púlpito. Tem igrejas que não sobem. Tem igreja que a mulher não sobe no púlpito, por quê? Porque eles não concordam com a mulher liderando. Aí você pensa bem, você vai fazer um seminário teológico, você vai encontrar uma mulher dando aula para homens. Não é permitido. Paulo estava combatendo, era isso. Paulo não estava combatendo aqui ministério pastoral. Ele estava combatendo a mulher não falar na igreja por causa da cultura. Talvez por causa dos judeus não aceitaram ainda, não ter dificuldade. Mas você não vai encontrar em momento algum Paulo falando que a mulher não podia ser pastora. Também não vai encontrar dizendo que pode. Mas também Paulo não fala também que é só para homens. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então, por exemplo, eu chego numa igreja. Eu estou lá na minha igreja, tem mulheres que são professoras de escola bíblica dominical. Pela orientação de Paulo, ela não podia estar lá. Inclusive, na minha igreja tem uma que está lecionando, o marido dela está lá assistindo ela dar aula. Não poderia. Então, é incoerente. Então, mas como a igreja adotou de não separar mulher para o ministério pastoral, respeito. Agora, teologicamente, não tem base, né? Então, a mulher pode fazer tudo na igreja. Pode evangelizar, pode pregar, pode fazer tudo. Na hora que chega na ordenação, que ela não pode ser reconhecida, então é muito complicado. Isso parece até soar um pouco uma cultura machista ainda dentro do cristianismo, né? Ainda que algumas igrejas já quebraram isso, mas existe muitas igrejas do meio pentecostal que ainda mantém essa postura. Aí você chega na igreja, tem uma mulher lá que ela é coordenadora regional, aí ela dirige o culto, dirige a concentração, dirige o congresso, onde está cheio de homens. Isso não era permitido no tempo de Paulo. Aí essa mulher não pode ser pastora porque Paulo falou que ela não pode usar de autoridade. Mas aí eles deixam ela ensinar, ela está usando o quê? Ela está fazendo de autoridade. O versículo é bem claro, não é permitido que a mulher ensine na igreja e nem use de autoridade sobre o seu marido. Então, se eu fosse pegar pelo apóstolo Paulo, a mulher não poderia nem subir no púlpito de igreja. Por isso que eu concordo, sim, eu, Marcelo, eu não vejo nenhum problema a mulher ser ordenada pastora, desde que ela entenda que ela sendo pastora, ela continua sendo submissa ao seu marido. Mas na igreja, ela pode sim, na minha opinião, e não vejo base bíblica para alguém dizer que não pode. Se você acha que tiver algum argumento, pode estar falando conosco no comentário, porque estamos trabalhando aqui, estou mostrando para você que Paulo fala que eles se destacam entre os apóstolos, não teria sentido algum se ele estivesse falando de qualquer, porque as outras irmãs lá que ele fala, Maria nos atendeu em casa, nos ajudou muito bem, esses dois aqui eles falam que se destacam, e a Priscila, você vai ver o tempo todo, eles fazendo trabalho missionário, inclusive orientando Apolo, que já era pregador. Então, mas Priscila chamou com a Áquila, mas foi só a Áquila, onde está no texto que foi só a Áquila, os dois chamaram para conversar. Então a gente precisa ter cuidado para não colocar uma doutrina que eu não tenha como comprovar biblicamente. Então, na minha opinião, não vejo nenhum problema, né? Eu conheço irmãs da minha igreja que elas fazem muito mais trabalho ministerial do que muitos ministros que estão lá.
do que muitos pastores que estão lá. Só que ele tem uma carteirinha de pastor que muitas vezes nem utiliza, nem usa, né? Muitas vezes tem pastores que é pastor sem ovelha e essas irmãs trabalham muito mais do que eles, mas porque é mulher, não pode ser ordenado. O que isso soa, né? Como comenta Don Stamp, né, que é um teólogo pentecostal, o homem e a mulher são igualmente amados e preciosos à vista de Deus. Porém, foi o homem que Deus entregou a responsabilidade da direção da família. Agora que outro problema, da família, mas não da igreja. Não tem base bíblica para dizer que Deus entregou a direção da igreja para homem, não. Nós estamos falando de uma cultura onde os homens eram direção por causa da cultura hebraica, né? Eu acabei de citar aqui de mulheres, de uma mulher chamada Júnias, que foi chamada de apóstola. Apóstolo é um líder, é uma liderança, né? Áquila e Priscila era também chamada de cooperadora, assim, a mesma palavra que é usada para Timóteo. Então eu não tenho base bíblica para afirmar, segundo o teólogo, que Deus entregou a responsabilidade da igreja, da direção da igreja, da família, da família e da igreja, não. Da família, sim. O homem é responsável pela direção da família. Isso é fato, né? E nós combatemos o feminismo aí. Mas a direção da igreja é a direção do Espírito Santo e quem ele quiser usar. Nós temos no Velho Testamento uma situação em que Baraque precisou ir para a guerra e uma mulher foi na frente. Uma mulher, ele falou, se você não for, não vou comigo. Uma mulher foi com ele. Então, até no Velho Testamento existem as exceções, entende? Então, assim, porque existem muitas mulheres de Deus, né? Hoje nós temos pregadoras da nossa igreja, da Assembleia de Deus, que sai pregando para ir afora aí, ó. Que papel é esse? É papel de pastor. É papel de pregador itinerante, pastor itinerante. Aí ela tem que ter nome de missionária, de pregadora, mas não pode ter ordenança. Então, né, é complicado isso aí. Mas eu respeito, falo, não, gente, eu respeito, não estou combatendo a minha igreja. Eu não concordo com tudo que é ensinado na minha igreja, assim como não concordo com tudo que é ensinado em todas as igrejas. Eu concordo com a Bíblia. Então eu sei que tem coisas lá, que a gente segue lá, porque está lá, eu estou lá, eu preciso como diz, baixar, né? Mas se me perguntar teologicamente, está aí minha resposta. Eu não vejo nada demais uma mulher estar na direção, desde que ela entenda que ela é uma mulher e que na direção da casa o marido é o cabeça. Só se ela entendeu isso, igual a minha pastora lá, a professora que eu tinha lá, ela pensava, entendia isso. Então nós vemos recomendação para um jovem, recomendações a um jovem pastor a respeito das irmãs. Paulo valoriza as mulheres. O apóstolo mostra em 1 Timóteo que não é permitido na igreja a mulher ensinar de modo normativo. Olha para você ver. A Bíblia não fala normativo, né? Ele fala assim, não é proibido a mulher ensinar e pronto, e ponto. Normativo é do autor, né? Diretivo e terminantemente como faz dirigente da congregação. Isso aqui não é a Bíblia que está dizendo. Não é a Bíblia. Paulo orienta que a mulher não deve ensinar na igreja e não usar de autoridade sobre o seu marido. É isso que Paulo diz. Aqui já é interpretação, né? Você vai discordar de mim? Não tem problema. É interpretação. Entretanto, isso não quer dizer que é proibido a mulher cristã ensinar a homens individualmente. Não tem sentido. Acabou de dizer que não pode ensinar, agora pode ensinar uma mulher para não use. Lá o termo não é genérico, é geral. Não é permitido que a mulher ensine na igreja, né? Porque você fala, mas então a Priscila e Áquila ensinou Apolo fora da igreja, né? Porém, você esquece que nessa época a igreja não tinha templo, os cultos eram nas casas, então não teria sentido algum eu usar esse termo aqui. Se tivesse uma igreja estabelecida na sinagoga, por exemplo, mulher não entrava, não podia participar na sinagoga porque era judaica, né? Lá só homens entravam, né? Agora nas casas, os cultos nas casas, as mulheres estavam lá fazendo parte da igreja. Então ensinar homem individualmente, né? Pega lá Atos 18, profetizar no culto da igreja sob o impulso direto do Espírito Santo, ensinar na igreja a outras mulheres, inclusive aos jovens, né? Lá fala de Timóteo que a mulher pode ensinar, evangelizar em sua casa, instruindo homens e mulheres nos caminhos do Senhor. Então, você está vendo? A mulher pode fazer tudo, ela não pode ser ordenada. É complicado, é meio que incoerente, né? Essas afirmações aí. Ela pode ensinar o jovem aqui então só as mulheres, porque tem jovens homens, né? A mulher, então, o que Paulo está falando em relação aos maridos ali, entendeu? Mas na igreja, e segundo Paulo, realmente a mulher não podia ensinar na igreja. Você não vai encontrar nenhum apóstolo lá, uma mãe de igreja, igual tem os pais da igreja. A igreja, por muitos anos, seguiu essa ideia de que mulher não pode se envolver com o ministério. Só que também a igreja não abria espaço para mulheres, a igreja primitiva, a partir do segundo século, não abria espaço para as mulheres. Você não vai ver uma mulher bispa, você não vai ver uma mulher
madre, né? Igual hoje tem aí, você não vai ver uma mulher na história dos pais da igreja, não existe uma mãe da igreja. Então a igreja manteve essa ideia de Paulo de que a mulher não podia. Depois, com o passar do tempo após a reforma, a igreja começou a abrir espaço para as mulheres fazer alguma coisa, né? Bem depois da reforma, lá pelo século XVIII, mais ou menos, as mulheres começaram, né, a fazer parte da igreja, inclusive até por causa do movimento feminismo que nós estudamos, né? Ela começou então a desenvolver alguns trabalhos separados, mas então a igreja manteve essa ideia de que a mulher, você não encontra, até hoje você não encontra na igreja católica uma mulher dirigindo uma missa, né? Hoje até tem, agora que o carismático abriu espaço para algumas mulheres também, mas o tradicional não tem. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá vendo aqui, ó? A mulher pode ensinar individualmente homens, primeiro que não pode, porque na cultura hebraica a mulher não podia ficar conversando com homem no meio da rua, então ela não pode, então tem que ser em nenhum local apropriado, né? Profetizar no culto da igreja sob a unção do Espírito Santo, é lógico, né? Porque se é o Espírito Santo que está usando, né? E ensinar na igreja a outras mulheres, inclusive aos jovens, né? Só que os jovens ali, não está falando de jovens e mulheres, não. Fala para ela ser exemplo das moças, no sentido de exemplo, não de ensinamento. Evangelizar em sua casa, instruindo homens e mulheres no caminho do Senhor. Se ela pode instruir homem e mulher, então cai toda a ideia de que a mulher não pode ensinar. Que é o que Paulo está dizendo, que a mulher não pode ensinar. Paulo foi categórico. Então, se eu abro espaço para ela ensinar, o que impede essa mulher de virar uma pastora? Se ela está... Eu já quebrei o princípio do apóstolo Paulo, que a mulher não pode ensinar na igreja. Que seja homem, que seja mulher, que esteja lá, não pode ensinar. E não ter autoridade sobre o marido. Então, é interessante que Paulo... Por que Paulo foi levado a dizer isso? Sim, mas Paulo era um homem de Deus, ele tinha visão de Deus, beleza. Só que Paulo, quando manda Timóteo para Éfeso, o que ele faz? Ele manda Timóteo circuncidar. E Paulo falou que circuncisão nada é. Por que ele mandou? Por causa dos judeus. Então, algumas coisas que Paulo fazia era exatamente por causa da cultura, para não bater de frente com a cultura da época, e ter a porta aberta para o evangelho. Quando ele manda Tito, ele já não manda Tito circuncidar, porque Tito era grego. Como Timóteo tinha nacionalidade judaica, ele manda circuncidar. Paulo chega em Jerusalém e rapa a cabeça em voto, como os judeus faziam, como Nazireu. Ele não precisava, não havia necessidade, mas ele fez por causa do voto. Então, gente, precisa ter cuidado quando você está estudando os textos, leia profundamente, pega todos os textos e vê se você vai conseguir chegar a essa conclusão sobre ordenança, né? Sobre mulheres, porque a gente tem que tomar muito cuidado para não virar uma cultura machista. A mulher na minha igreja tem poder, tem muito mais autoridade que muitos homens, mas não pode ter ordenança. Ela pode ser usada na profecia, mas não pode ser ordenada, né? Então deveria ser restrito também a nem profetizar na igreja, igual as filhas de Filipe eram profetisas, né? Propósito divino. Quando Gênesis descreve a criação do homem e da mulher, ele está apresentando o propósito divino da mulher como ajudadora. Aqui sim, mas aqui é no relacionamento marido e mulher, né? Não está falando de igreja, não. A narrativa bíblica é clara no sentido de a mulher ter sido criada para ser companheira, uma auxiliadora que lhe fosse idônea, tá certo? Foi o próprio Criador quem disse, não é bom que o homem esteja só, fale uma adjuntora que esteja como diante dele. Ou seja, que ele assista. Aqui está falando do relacionamento conjugal, do casamento, né? Aí sim, a mulher no lar, o homem é o cabeça. Aí que nós combatemos a cultura feminista, porque a feminista ela quer igualar o homem e a mulher no mesmo patamar, duas cabeças mandando. Não, é dando ordem. Então, dentro do lar, submissão não é ser escrava, não é ser pisada, mas é ser ajudadora do marido. Mas o marido, é lógico que em algumas decisões o homem é muito mais racional, mais equilibrado, a mulher é muito emotiva. Talvez seja esse o motivo que alguns falam que ela não pode ser pastora. Mas no mundo espiritual é diferente, que no mundo espiritual as nossas emoções são controladas pelo Espírito Santo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, né? A Bíblia não é um livro feminista e nem um machista, não tem compromisso com movimentos, conceitos ou ideologias humanas. Como palavra de Deus, prescreve condutas e papéis distintos para pessoas, distinta conforme o plano divino para cada uma. Tudo que cremos e praticamos é o que está escrito seremos salvos se permanecermos com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, presta atenção, nós seguimos a Bíblia, né? Então, não concordamos com ideologias, com movimentos, né? Nós falamos aqui sobre a importância da mulher no ministério de Jesus, a importância da mulher no ministério de Paulo, a importância da mulher hoje na igreja, né? Então, você viu aí a minha opinião, né? E talvez alguns de vocês vão falar assim, eu não concordo, né? Cuidado, vivemos uma época em que a gente precisa ser cauteloso para debater as coisas, né? Eu tenho muita tranquilidade no que falo. Se eu estou amparado na Bíblia, eu não tenho nenhum problema em falar aquilo que a Bíblia diz. Tem também minhas opiniões pessoais, respeito opiniões pessoais do outro, mas você viu aí o texto aí, eu trouxe para você
um esclarecimento como que seria a mulher hoje. Então, se eu fosse pegar na ideia de Paulo, a mulher não poderia falar nada na igreja, não podia nem ensinar como é aberto hoje. Hoje a mulher pode ensinar, pode pregar na igreja, pode até dirigir culto. O culto é um culto cheio de homens, mas a mulher pode estar lá dirigindo o culto, mas ela não pode ser ordenada. Só esbarra nisso. Tem igrejas que nem dirigir culto não pode pregar, tem igreja que não pode fazer nada. Ele segue a risco, o que o Paulo falou. Não ensine, se tiver dúvida, pergunta ao seu marido em casa. Então, só para vocês entenderem qual é a minha visão, né? E a gente pode depois, se você quiser, também estar discutindo um pouco mais esse assunto, eu não tenho problema quanto a isso. Somos muito tranquilos, né, em discutir opiniões. Modéstia à parte, né, a gente tem procurado estudar o assunto, né, eu não estou aqui trazendo só conhecimentos meus, né, mas a gente estuda, então, para trazer para você um estudo muito bom e fazer você refletir também sobre algumas ideias que é ensinado nas igrejas que não são esclarecidas. Quando eu falo nas igrejas, estou falando no sentido generalizado, beleza? Assim, no mais, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final do vídeo e espero vocês na próxima lição, se Deus quiser.